Divino Espírito sempre nos inspira, primeiro, no meu caso, para mim ter mais perfeição e menos imperfeições, e para você também seguir melhor no Espírito as ideias de Cristo Salvador. Temos uma clínica e temos muitos amigos que vão lá. E quando amigos vão em nossa clínica, a doutora Laura, sempre com a equipe dela, cuida muito, muito bem. E quando precisa, sempre como amigos, posso ir lá. E, Dona Mara, vamos hoje tratar sobre uma clínica que Dona Laura fundou. Laura e Maura. O senhor está fazendo uma grande confusão. É por isso que ele me chama de doutora Mara de vez em quando. Como está você? Cada vez melhor? Melhor, certo. Eu estou cada vez melhor porque estou aqui com você, com uma equipe extraordinária de trabalho para você e especialmente porque acredito muito no amor exigente. Esse novo enfoque para verdadeiros e comprovados conceitos de educação. Nós estamos nesse espaço da família, aproveitando esse momento para apresentar a vocês a clínica ligada à comunidade terapêutica Fazenda do Senhor Jesus e a POT, Associação Promocional de Oração e Trabalho. Ô Neubi, você já ouviu falar da clínica do Padre Haroldo? Eu ouvi falar. E é interessante porque quando se pensa em fazenda e atendimentos, normalmente se pensa 1 ano de internação, 6 meses de internação. E de repente surge essa clínica, né? E é uma nova e eficaz opção de atendimento. Conta um pouco, porque nós sabemos, mas e o resto do Brasil? Conta para nós. Bom, inicialmente o meu carinho especial novamente a vocês e aos telespectadores. E eu fico muito feliz de poder contar um pouquinho da história dessa clínica, porque foi uma sementinha que a gente cuidou com muito amor, que vem cuidando, né? Nós tínhamos um grupo de voluntárias, de psicólogas voluntárias, pessoas maravilhosas, que no total elas são em 14. 14 voluntárias 14, psicólogas. Nós temos uma bênção na Fazenda do Senhor Jesus de poder contar com cada uma delas, atendendo os nossos rapazes, as nossas famílias. E o que a gente começou a pensar juntas, né? Quando o Padre Haroldo fala que eu fundei a clínica, eu não gostaria de que fosse entendido dessa maneira. Nós todas juntas, porque cada uma realmente contribuiu, e principalmente a doutora Tessa, que é a nossa supervisora, porque nós toda semana temos o que nós chamamos de supervisão de uma profissional altamente capacitada que vem nos ajudar para que a gente possa fazer melhor ainda o nosso trabalho. Então, numa conversa entre nós na supervisão, surgiu essa possibilidade da clínica. Por quê? Porque muitas pessoas vinham nos procurar que não eram necessariamente casos de internação num tratamento, como você colocou, de 6 meses, que é a nossa proposta lá na Fazenda do Senhor Jesus. E aí vocês faziam uma avaliação, não faziam, mas fazem uma avaliação. Isso, Neubi. A gente faz uma avaliação, por isso é importantíssimo o trabalho da triagem. Comunidades que internam a pessoa, às vezes até por telefone, pode trazer sem conhecer, sem fazer uma avaliação, eu acho isso muito perigoso, né? Por quê? Porque nós primeiro precisamos ter a certeza que nós podemos ajudar aquela pessoa. Então, precisamos conhecê-la, conhecer a família que atrasa lá na nossa triagem, e aí a gente fazendo essa avaliação, a gente vai determinar se é caso de internação na comunidade ou se ela pode ser tratada através dos atendimentos na clínica. Vamos supor que a pessoa ela ainda está um pouco funcional, quer dizer,
Ela Isso. ainda trabalha, etc. Perfeito. Ela estando nesse atendimento ambulatorial, Isso, né? ele pode continuar trabalhando? Pode e deve, porque veja bem, mesmo dentro da internação, o trabalho é uma da sustentação do tripé. Então, o trabalho é fundamental. Muitas vezes essa pessoa continua, de uma certa maneira, funcional graças ao ambiente de trabalho, que ainda é algo que a motiva. Há pouco tempo me disseram que para o brasileiro é mais significativo o trabalho do que a família. Corresponde à verdade isso? Olha, Neubi, em alguns casos a gente tem essa questão muito forte, né? O que eu acho que às vezes a gente perde muito com isso. Eu acho que os dois deveriam ter um peso significativo na nossa vida. Porque muitas pessoas, justamente por darem tanto peso ao trabalho, acabam tendo uma disfunção no núcleo familiar e muitas vezes isso causando dificuldades, causando doenças entre essas pessoas que estão ali. Então, esse trabalho da clínica, ele vai receber essa pessoa que ainda está de uma maneira ou de outra funcional, que não está num nível de comprometimento tão avançado da doença e que pode ser tratada a nível ambulatorial. Então, ela vai ter um atendimento individual, nós fazemos grupos de prevenção à recaída e nós fazemos também os atendimentos familiares. E esses atendimentos familiares eu gostaria de destacar porque tem sido um trabalho que nós estamos fazendo há praticamente 1 ano e meio, tanto no ambulatório, na clínica, como também na comunidade terapêutica. Então, nós atendemos na comunidade no mínimo 3 vezes a família para ajudá-la, junto com o residente, a reestruturar a dinâmica familiar. O diálogo, resgatar esse diálogo entre eles, né? E isso tem sido muito interessante porque a gente percebe que com 3 atendimentos, pessoas têm tido ajudas assim extremamente significativas. Ô, Laura, e como é que você faz esse tipo de atendimento para as pessoas que são de fora de Campinas? Como é que funcionaria isso para a clientela que não pertence à cidade de Campinas? Então, veja bem, dona Mara, nós temos atendido pessoas do Brasil todo e temos, inclusive, assim, eu digo isso porque as psicólogas têm tido uma solidariedade a essas famílias de uma maneira, assim, da gente realmente ter um impacto muito positivo, porque elas têm feito atendimentos de sábado, de domingo, elas têm se doado, assim, em horários que a gente diria, não, esse horário ninguém vai atender, pois é o único horário que aquela família tem condições de vir. É quase um serviço 24 horas. É quase um serviço 24 horas e a gente tem sempre 2 profissionais nesse atendimento. Por quê? Porque, na verdade, você vai estar trabalhando, né, tratando várias pessoas. Já nos aconteceu de ter 20 pessoas dentro da sala. Por quê? Porque tinha o pai, a mãe, os irmãos, as esposas, os filhos desse residente. A comunidade familiar inteira. Quase que chegou uma hora que a gente falou, meu Deus... Só faltou o cachorro. Faltou o cachorro e o papagaio. Então, a presença de 2 profissionais é muito importante para que a gente possa realmente dar um trabalho de qualidade. E isso tem tornado, assim, a nossa comunidade está tendo esse diferencial, porque não é um trabalho, assim, que a gente tem ouvido que tem se estendido muito nas outras comunidades. Até porque nós temos esse privilégio dessas 14 pessoas que estão conosco já há bastante tempo. E tem outros que querem entrar com vocês também, e vocês são severos, né? Neste sentido que vocês só deixam será os melhores entrar com vocês ou como fica? Quando o Padre Haroldo diz severos, né, que a gente quer pessoas com qualidade para trabalhar conosco. Com comprometimento. Com comprometimento, com integridade, com realmente assim um compromisso daquilo que é a nossa proposta. Porque não é todo mundo que atende esses requisitos. Então, a gente vai receber de braços abertos aquelas pessoas. E lá na clínica também não pode fumar, né? Também não. Então, olha, elas têm que ser modelo, Estou não é? com o botãozinho aqui do Ministério da Saúde, o cigarrinho e um X nesse cigarro. Então, nós estamos de vento em popa nessa campanha contra o tabagismo dentro da nossa instituição. E o que me dá muita alegria, terminando, muitas vezes eu chego lá em nossa obra muito tarde.
e as luzes da psicologia estão acesas. Eu sei que psicólogos estão lá atendendo pessoas. Este é tão maravilhoso. Vamos ver poucos minutos, pouco mais. Tanto amor e tanta alegria, estamos falando, conversando sobre a clínica que a doutora Laura fundou com o grupo dela e vamos continuar dialogando sobre este assunto no Espírito. Dona Mara. Padre Haroldo, me diz uma coisa. O senhor fundou a Fazenda do Senhor Jesus, que é hoje essa semente que deu tantas outras comunidades terapêuticas. E na sua comunidade eram trabalhados só praticamente ex-usuários de drogas, de álcool e outras drogas, com os internos. E o senhor foi nessa evolução, e chegou à clínica. Como é que o senhor previu isso? Como é que o senhor adotou essa nova forma de trabalho? Por quê? Como é que aconteceu? Sempre tínhamos psicólogos conosco e assistentes sociais e TOs. E eu acredito muito em profissionalismo no bom sentido, ser profissional. E eu não posso receber o crédito para nossa clínica, porque Laura e eu dialogamos muito e bem devagar ela estava recebendo mais e mais psicólogos e um dia ela falou, agora eu estou pronto para abrir uma clínica psicológica. E a grande coisa de nossa obra é cada destes psicólogos dão 4 horas cada semana a nossos jovens. Este é tão bom. Eu não conheço nenhum outro lugar no mundo que faz isto. Não conheço. Pode ser que tem, mas eu não conheço. Nem sei se respondi à sua pergunta. Respondeu. De alguma forma, o senhor teve uma evolução natural, sempre o senhor acreditando muito nos profissionais e culminou com a presença da Laura, chegando e trazendo isso de encontro com aquilo que o senhor acreditava. Uhum. É muito bom isso, Laura. E como é que está sendo, então, encaminhado tudo isso dentro da comunidade? E vocês estão fazendo treinamentos para outras comunidades terapêuticas fazerem a mesma coisa? Como é que está sendo tudo isso? Bom, então, como eu já tinha dito, nós fazemos essa triagem para poder realmente definir se é caso de atendimento na clínica ou na comunidade. E nós, até por sermos filiados à Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas e credenciados por essa federação, a nossa instituição é credenciada para servir de estágio para outras comunidades, independente da formação da pessoa. Tá? Só que quando a pessoa tem formação em psicologia, então nós fazemos também um estágio mais específico voltado para a área da psicologia. Ela pode, inclusive, assistir às supervisões que a gente realiza às quartas-feiras do grupo todo, para que ela possa perceber como é que é o encaminhamento, como é que a gente lida com os casos, fazendo estudo de casos, nos preparando cada vez melhor para poder atender a população que nos procura. Eu tenho vai falando. É questão de população, né? Que população é essa? Eles são executivos, são pessoas que já estão disfuncionais na rua, são funcionários,
população é essa? Então, Neubi, no começo a clínica estava assim, voltada para aquelas pessoas que procuravam a internação, achando que era caso de internação, mas que depois dessa triagem a gente avaliava e mostrava para eles que dava para fazer uma tentativa. E não ainda... existe uma certa pressão da família em querer internar? Olha, em alguns casos sim, só que aí eu costumo argumentar da seguinte maneira, veja bem, a pessoa está te pedindo ajuda. Se a ajuda que nós formos oferecer não for adequada, a gente pode estar desperdiçando talvez um dos únicos momentos que ele se dispôs a ser ajudado. Então, nesse caso, é melhor a gente ter claro o que é que pode ajudá-lo. Isso tudo é conversado, a profissional que atende, a pessoa que está pedindo ajuda junto com a família. Então, essa é uma decisão tomada com todos os envolvidos na história, né? Para que a gente não diga assim, nós decidimos, até porque você vai dividir o compromisso e a responsabilidade daquilo que está sendo decidido. Não dizer assim, então foram vocês que decidiram, não deu certo. Não, todos nós estamos nos comprometendo a fazer dar certo esse tratamento. Então, isso é fundamental. Com essa população, eu diria que realmente não dá para você trabalhar se não for dessa maneira. E aí, Neubi, nós estamos recebendo muitas empresas, encaminhamentos de empresas, para que a gente faça esse trabalho com os seus funcionários. Estamos recebendo pessoas que nos procuram espontaneamente, né? Então, nós recebemos, assim, tanto a população que vem encaminhada por empresas, como a população da cidade que nos procura espontaneamente. Laura, se nós tivermos, por exemplo, agora a gente tem grandes shoppings em Campinas e lojas das mais diferentes, essas microempresas podem financiar o funcionário, enviar para vocês, ou grandes empresas, qual é a prioridade para chegar a esse atendimento? Dona Mara, a prioridade é realmente a empresa ter essa filosofia em ajudar o seu funcionário e não demiti-lo. Eu acho que isso é fundamental. O Padre Haroldo sempre coloca nas cartas que ele escreve que a gente precisa ter esse ato de humanidade com essa pessoa que está doente, porque ele também está doente. É que, infelizmente, muitas pessoas ainda não consideram a dependência química, o alcoolismo como doença. Mas a gente tem percebido que essa mentalidade tem mudado nas empresas, tanto em microempresas como em empresas grandes, e elas têm nos procurado gradativamente e buscado qual seria a melhor maneira da gente tratar esse funcionário que ela tem. E a gente tem percebido, Neubi, que os encaminhamentos não são só de executivos, não. Antigamente era assim. Se tratava só o executivo, de um determinado escalão para cima. Hoje as empresas estão começando a nos enviar pessoas de nível médio também. Então, isso a gente tem percebido que a ajuda independe do nível que a pessoa tem dentro, hierarquicamente, dentro da empresa. E sabe, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns casos de nível médio e essas pessoas foram atendidas e a gratidão que essas pessoas têm para com a empresa. Eles se tornam tão fiéis à empresa, né? Eles são tão gratos à empresa. Eu acho que se a empresa soubesse o bem que ela faz para ela, a empresa, atender essas pessoas, elas investiriam mais. E veja bem, Neubi, realmente é uma gratidão porque a pessoa teve a oportunidade de se resgatar enquanto ser humano mesmo. E não só ele, porque quando você trata um dependente químico, você trata todo o núcleo familiar. Porque essa pessoa estava chegando em casa embriagada, né? Muitas vezes gerava conflitos com filhos, com a própria esposa. Então, quando isso é tratado, você melhora a vida de todo mundo. Não só a dele dentro da empresa, mas a dele dentro da família também. Então, ele e a família, tenho certeza que terão uma gratidão muito grande por essa oportunidade. E cada semana, quando passo lá, eu vejo vocês numa reunião com uma certa doutora Tessa, e ela vem de São Paulo para dar aulas ou trabalhar com vocês. Todos vocês são formados, mestrados lá. Por que você chama uma outra psicóloga de São Paulo para dar aulas a vocês? Porque ninguém é perfeito, Padre Haroldo. E a gente reconhece isso e quer melhorar cada vez mais.
Então, realmente, a doutora Tessa sai daqui de São Paulo toda quarta-feira, é uma pessoa maravilhosa, porque ela se doa também muito, né? Para o trabalho que a gente tem feito lá, ela tem sido uma batalhadora junto com a gente. O meu agradecimento especial a ela, um beijo no coração, porque é alguém que nos ajudou muito. E a gente quer crescer, por isso é que a gente faz esses encontros semanais para melhorar cada vez mais o nosso trabalho. E para o seu bem-estar, e vocês dialogam lá e melhoram na sua profissão, né? Também. Então, veja bem, ali, no momento da supervisão, a doutora Tessa, ela trabalha tanto a questão nossa enquanto profissionais, mas também enquanto pessoas. Porque se a gente estiver bem enquanto pessoa, a gente vai poder trabalhar melhor. Então, ela faz esses dois lados com a gente que tem sido muito bom. Olha, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria muito, antes de pedir a vocês que dissessem uma palavrinha para os nossos ouvintes, agradecer a sua presença. Foram 2 programas extraordinários. Você vai estar sempre sendo convidada para voltar, esclarecer coisas e nos ensinar coisas. Laura, muito obrigada. E Padre Haroldo, eu gosto muito de ter meu nome confundido com a doutora Laura, viu? O senhor pode fazer isso que dá muito certo. Padre, o que é que o senhor gostaria de dizer para os nossos ouvintes, para as pessoas que acompanham o nosso programa e que aprendem com o senhor? Sim, nos poucos segundos que tenho, eu gostaria de dizer que é um prazer de trabalhar no apostolado, nosso aperfeiçoamento com Laura, Mara e Laura. Com pessoas como estas, sempre dá certo. E por isso, tanto amor exigente quanto as fazendas de Senhor Jesus dão bem certo. Eu nem sei, Laura, se tem poucos segundos para você terminar alguma ideia. Tem 1 minuto. Bom, eu vou agradecer, eu realmente fico muito feliz toda vez que sou convidada, porque eu sinto que a gente podendo passar para você, telespectador, aquilo que a gente vem aprendendo, né, no nosso dia a dia, é também um nosso dever frente a você, frente a todas as pessoas que precisam de pessoas como nós, do nosso apostolado, como diz o Padre Haroldo. Então, o meu muito obrigada por você ter parado esses minutos e nos ouvido, e a gente está sempre aí para poder melhorar cada vez mais aquilo que a gente está fazendo, junto com você, participando através desses programas. Muito obrigada. Reze por nós, obrigado. Reze por nós. Saiba que nós rezamos para você.